Eu sou o Senhor Fanon. Aqui é a cidade de Mashhad. Por favor, ajudem meu povo e venham ao Irã. O Irã está perigosamente perto de sofrer um grande ataque dos Estados Unidos da América, e a paciência de Trump oficialmente se esgotou após o último massacre do regime. A Embaixada Virtual dos Estados Unidos da América no Irã está urgentemente alertando os americanos que ainda estão no país para saírem imediatamente por qualquer meio possível. Eles estão aconselhando especificamente a fugir pelas fronteiras terrestres para a Armênia ou Turquia, já que os céus podem em breve estar cheios de mísseis em vez de aviões de passageiros. E os números que estão saindo do Irã agora deveriam sinceramente te assustar. Alguns relatos afirmam que o número de mortos em todo o país já pode ter ultrapassado 12 mil pessoas. Mas o que é ainda mais perturbador é que altos funcionários do próprio regime islâmico agora estão vindo a público. Um alto funcionário do Ministério da Saúde, falando anonimamente, admitiu que cerca de 3 mil pessoas já foram mortas em todo o país. Outro funcionário do governo confirmou isso, dizendo que ele pessoalmente viu um relatório interno com pelo menos 3 mil mortos, e alertou que esse número continua aumentando. Claramente, o regime islâmico deu carta branca às suas forças de segurança para reprimir o levante por quaisquer meios necessários. Imagens de vídeo e relatos de testemunhas mostram unidades da Guarda Revolucionária, milícias Bayezid e a polícia Faraja atirando indiscriminadamente contra multidões com fuzis de assalto, espingardas carregadas com balins de metal e atiradores de elite posicionados nos telhados. Além disso, quase 11 mil pessoas foram detidas apenas nas 2 primeiras semanas. Crianças de apenas 14 anos foram presas. E até mesmo médicos e socorristas estão sendo alvo, apenas para impedi-los de tratar os feridos. Centenas de outras pessoas simplesmente desapareceram, engolidas pelo sistema prisional, sem registros, sem acusações e sem explicações dadas às suas famílias. Ainda pior, o regime acabou de condenar manifestantes à morte. O primeiro programado para ser enforcado é um jovem de 26 anos chamado Irfan Sultani. A data de sua execução está marcada para 14 de janeiro. E adivinha? Sultani foi impedido de ter acesso a um advogado, a um julgamento justo ou qualquer oportunidade de apelar, marcando o que parece ser o início de uma possível onda de execuções rápidas. Eles estão até falando em enforcamentos públicos, só para assustar todo mundo e tirar as pessoas das ruas. Centenas, se não milhares, serão enforcados até a morte simplesmente por participarem dos protestos e exigirem liberdade e democracia. É por isso que os cantos agora estão mudando. O povo iraniano não está apenas gritando "morte ao ditador". Agora, eles estão implorando para que Trump intervenha e pare o massacre. É realmente insano. Este é o mesmo país que passou décadas gritando "morte à América". E agora, eles estão literalmente implorando por ajuda ao Trump. Khamenei tem que saber que está perdido, porque esta é exatamente a linha vermelha sobre a qual Trump o avisou para não cruzar diretamente. Os manifestantes, eu só espero, que Deus os abençoe, eu só espero que os manifestantes no Irã fiquem seguros, porque é um lugar muito perigoso agora. E, de novo, eu digo aos líderes iranianos, é melhor vocês não começarem a atirar, porque nós também vamos começar a atirar. Nos primeiros dias, as forças de segurança se contiveram um pouco, mas, à medida que os protestos foram crescendo, Khamenei decidiu que já tinha aguentado o suficiente. No dia 9 de janeiro, ele fez um discurso chamando os manifestantes de lixo e deixou bem claro que queria que a repressão fosse intensificada. Todos devem saber que a República Islâmica chegou ao poder com o sangue de centenas de milhares de pessoas honradas. A República Islâmica não vai recuar diante daqueles que são sabotadores. Agora, não é mais uma questão de se os Estados Unidos da América vão atacar, mas sim de quando e como. E se você quiser ser o primeiro a saber quando isso acontecer, aperte o botão de inscrever-se agora mesmo. Sério, isso significa muito para nós. De acordo com o Wall Street Journal, Trump está programado para ser informado na terça-feira, 13 de janeiro, sobre as opções para responder aos protestos no Irã. Segundo pessoas familiarizadas com o planejamento, as opções incluem aumentar o apoio às comunicações da oposição,
implantar armas cibernéticas para sabotar locais militares e de infraestrutura iranianos, apertar ainda mais as sanções e, claro, realizar ataques militares diretos dos Estados Unidos da América. O secretário de Estado, Marco Rubio, o secretário de Defesa, Pete Hegseth, e o presidente do Estado-Maior Conjunto, General Dan Kane, devem comparecer à reunião. E não é só Trump. Até parlamentares dos Estados Unidos da América estão pedindo intervenção. O senador republicano Lindsey Graham pediu ao presidente que derrube o regime islâmico. Ouça só. Não me importo se eles estão extraindo ele, mas quero que ele seja considerado. Ele é o Hitler dos dias de hoje, é um nazista religioso, é uma pessoa horrível. Já passou da hora dele sair. O povo quer que ele saia. Trump fez o que Reagan fez. Reagan foi até o muro de Berlim e disse: derrube esse muro. Donald Trump escolheu o povo em vez do Ayatollah, diz Donald Trump. A melhor maneira de tornar o Irã grande novamente é os manifestantes vencerem e o regime cair. Como você faz isso? Qualquer ação que tomarmos, o senhor presidente precisa encorajar os manifestantes e assustar o regime. Se eu fosse você, senhor presidente, eu mataria a liderança que está matando o povo. Você precisa acabar com isso. Falando realisticamente, os Estados Unidos da América não estão exatamente prontos para um ataque em grande escala ao Irã. Pelo menos ainda não, de acordo com The New York Times. O Pentágono pediu ao Trump mais tempo para reunir forças suficientes e planejar cuidadosamente um ataque que realmente enfraqueceria o regime iraniano. E isso faz sentido porque os porta-aviões e seus grupos de ataque são a principal ponta de lança militar dos Estados Unidos. No momento, porém, a Marinha dos Estados Unidos da América simplesmente não tem nenhum posicionado. Dos seus 11 porta-aviões ativos, 7 estão parados nos Estados Unidos para manutenção ou reabastecimento. Um está ocupado no Caribe como parte das operações dos Estados Unidos da América contra a Venezuela. Os 3 restantes estão posicionados no Extremo Oriente, 2 próximos ao Japão e 1 em outra parte do Sudeste Asiático. Até agora, não há relatos de que algum deles esteja se dirigindo ao Oriente Médio. E mesmo que isso acontecesse, levaria muitos dias até que eles chegassem para que qualquer ação real pudesse acontecer. Os Estados Unidos precisariam primeiro deslocar mais poder de fogo para a região, não apenas para atingir alvos no Irã, mas também para proteger as forças americanas e aliados na região. De acordo com alguns dos oficiais, memorandos estão sendo enviados para as agências solicitando suas opiniões sobre respostas específicas à situação do Irã antes da grande reunião de Trump. Mesmo sem porta-aviões, os Estados Unidos da América mantêm seu poder aéreo pronto para atacar com força. A qualquer momento, as bases americanas literalmente cercam o Irã. Al-Udeid, no Catar, e Al-Dafra, nos Emirados Árabes Unidos, ambas repletas de aeronaves de ataque, e Incirlik, na Turquia, onde os Estados Unidos da América até armazenam armas nucleares táticas, além de bases aéreas estratégicas no Kuwait, Bahrein, Iraque e Jordânia. A qualquer momento, dezenas de caças e bombardeiros americanos ficam totalmente armados e abastecidos nessas bases, esperando apenas um sinal de Washington. Além de tudo isso, o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, tem realizado reuniões de emergência com seus principais comandantes militares. Israel tem um interesse bem conhecido nos programas nuclear e de mísseis do Irã, e neste momento sua força aérea está em alerta máximo. Os planejadores dos Estados Unidos da América e de Israel estão discutindo ativamente como vão coordenar suas ações, caso o regime do Irã colapse ou tente algo desesperado. Em resumo, Netanyahu está por dentro de tudo o que pode acontecer. O que realmente preocupa tanto a mim quanto a você é o aparecimento repentino do avião do juízo final dos Estados Unidos. No início de janeiro de 2026, observadores de aviões na Califórnia e em Washington avistaram um Boeing E-4B Nightwatch, também conhecido como Centro Nacional de Operações Aerotransportadas. Existem apenas 4 desses em todo o mundo, e eles são construídos para suportar pulsos eletromagnéticos, explosões nucleares e radiação térmica. O principal objetivo deles é garantir a continuidade do comando e controle do governo, nos piores cenários possíveis, funcionando como um pentágono ou Casa Branca móvel. Se os centros em terra forem destruídos ou comprometidos, avistamentos públicos do E-4B em grandes aeroportos civis são extremamente raros, especialmente dentro dos Estados Unidos. No entanto, em 9 de janeiro, um desses aviões saiu de sua base em Nebraska e pousou no Aeroporto Internacional de Los Angeles. Foi a primeira vez em 51 anos do programa E-4B que um desses aviões foi visto no LAX,
Muitos analistas acreditam que isso é um sinal de que Washington está no mais alto nível de prontidão para um grande confronto que pode até envolver a ameaça de escalada nuclear. O Pentágono diz que o voo foi rotineiro, alegando que o secretário de Defesa, Pete Hegseth, estava a bordo como parte de uma turnê rotineira chamada Arsenal da Liberdade para promover a indústria de defesa. Mas então, por que usar o ultra-secreto E-4B para uma turnê de divulgação doméstica em vez de um transporte Very Important Person normal? Na verdade, um E-4B também estava no ar em 18 de junho de 2025, logo após o presidente Trump ameaçar o Irã com ação militar durante tensões anteriores. Na época, a Força Aérea insistiu que não havia relação, mas muitos não ficaram convencidos. Agora, com o avião ativo novamente, logo após os avisos explícitos de Trump a Teherã, não é difícil ver uma conexão. Então, se Trump realmente der sinal verde, como será um ataque dos Estados Unidos da América ao Irã? Com base em discussões vazadas e exemplos anteriores, especialistas preveem ataques rápidos e cirúrgicos de decapitação, com o objetivo de incapacitar a capacidade de Teherã de continuar o massacre contra seu próprio povo. De acordo com o New York Times, Trump foi informado sobre ataques direcionados a locais específicos em Teherã, incluindo infraestrutura não militar ligada ao aparato de segurança interna do regime. Isso pode significar atingir centros de comando-chave do regime, por exemplo. Os ataques também podem se concentrar em bases da Guarda Revolucionária que abrigam unidades diretamente envolvidas na morte de manifestantes, prisões ou centros de detenção conhecidos por tortura, e a possibilidade de atingir casas ou escritórios de altos funcionários que comandam a violência. A maioria desses ataques provavelmente envolveria armas guiadas de precisão para evitar vítimas civis, especialmente porque milhares de manifestantes já estão nos portões das bases do regime em todo o Irã. Mas o único motivo pelo qual ainda não houve um ataque é que Washington sabe que as coisas podem sair do controle rapidamente. Autoridades do círculo de Donald Trump alertaram que agir de forma muito agressiva com ação militar pode, na verdade, prejudicar os manifestantes, dando a Ali Khamenei exatamente o que ele quer: uma chance de unir os iranianos em torno do nacionalismo e pintar os manifestantes como fantoches dos americanos. E, claro, Ali Khamenei já vem gritando sem parar que esse levante é secretamente orquestrado pelo príncipe herdeiro Reza Pahlavi e pelo governo dos Estados Unidos. Ouça só. O ponto importante é que um grupo de mercenários inimigos incitados está por trás dos bazares, gritando slogans contra o Islã, contra o Irã e contra a República Islâmica. Isso é o que importa. Os agitadores devem ser colocados em seu devido lugar. Não cederemos ao inimigo, confiamos no Senhor e confiamos que o povo está conosco. Inshallah, vamos fazer o inimigo se ajoelhar. Até mesmo o presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, foi à televisão afirmar que os Estados Unidos da América e Israel enviaram terroristas para o país para espalhar violência e caos. Eles treinaram ambos os grupos, tanto dentro quanto fora do país, trouxeram terroristas de fora para dentro do país. Eles estão incendiando mesquitas em Rasht, vieram e colocaram mercados em chamas, trataram as mesquitas dessa forma. Em uma sociedade com a cultura dessas pessoas, os muçulmanos aceitariam esse tipo de gente em sua sociedade? Depois eles mataram pessoas com rifles, alguns foram mortos com armas pesadas, com metralhadoras. Eles queimaram algumas pessoas vivas, algumas foram decapitadas, algumas pessoas foram enterradas vivas. Quando você ouve essas notícias, essas não são nossas pessoas, eles não pertencem a este país. Isso realmente diz tudo. Apesar de ter milhares de mortes nas costas, o presidente do Irã está mais furioso porque as pessoas estão incendiando mesquitas. Infelizmente para ele, mais de 350 mesquitas já foram incendiadas. Em resposta, o regime desceu a níveis repugnantes. Eles estão literalmente exibindo imagens de sacos de cadáveres na televisão nacional, promovendo a mentira de que essas são vítimas de alguma conspiração entre os Estados Unidos da América e Israel, em vez de manifestantes mortos pelas próprias forças de segurança. Pode ser que alguns deles estivessem procurando confusão, enquanto a polícia diz que não estavam. Eles queriam tomar a base e talvez até tenham usado armas. Mas a maioria dessas pessoas são apenas cidadãos comuns, e as famílias são apenas famílias normais. Na verdade, ouça o que o principal policial do Irã, o chefe de polícia Ahmad Reza Radan,
acabou de dizer sobre os protestos. Ele prometeu rastrear cada manifestante, um por um, até que não reste nenhum. Nós juramos ir atrás dos agitadores até o último. Vamos atrás de cada pessoa que espalhar isso até o último. Aposto que o presidente não vai dizer uma palavra sobre como as forças de Radan estão literalmente atirando em crianças nas ruas e matando civis aleatórios, mesmo em áreas onde os protestos têm sido totalmente pacíficos. Agora, o outro motivo pelo qual os Estados Unidos da América e Israel ainda não lançaram um ataque é porque os líderes do Irã têm feito ameaças sérias, tentando assustar Washington. O presidente do parlamento do Irã, Mohammed Bakir Kalibaf, ex-comandante da IRGC, avisou que se os Estados Unidos atacarem o Irã, então eles vão mirar em todas as bases e navios de guerra americanos em todo o Oriente Médio. Saibam que, se vocês atacarem o Irã, tanto os territórios ocupados quanto todas as bases e navios militares americanos na região se tornarão nossos alvos legítimos. Com a sua admissão aberta de planejar agressão militar contra o Irã, não vamos limitar nossa defesa legítima apenas a reagir depois que vocês agirem. Vamos responder com base em indicadores concretos de ameaça. Devo alertar você e seus aliados regionais. Não cometam erros de cálculo. O arrependimento não vai ajudá-los depois. Allahu Akbar. Outro alto funcionário iraniano também declarou que até mesmo um sinal de ameaça poderia levar o Irã a atacar as tropas dos Estados Unidos da América na região. Agora, você tem que admitir, para um país que não teria chance contra os Estados Unidos, o Irã realmente gosta de lutar acima do seu peso. Ainda assim, o Irã poderia facilmente disparar centenas, talvez milhares de mísseis aleatoriamente, exatamente como vimos durante a Guerra de 12 Dias com Israel, quando mísseis balísticos acabaram atingindo cidades israelenses. Mas, ao mesmo tempo, esse conflito também mostrou o quão inúteis as defesas aéreas do Irã realmente eram. Israel conseguiu conquistar a superioridade aérea em poucos minutos. E agora o Irã está muito mais vulnerável do que antes. Seus sistemas de radar estão cheios de falhas. Suas defesas antimísseis estão comprometidas e seus recursos militares estão extremamente sobrecarregados. Graças aos protestos em todo o país, as forças iranianas, junto com seus aliados no Líbano e no Iraque, provavelmente estão prontas para responder. Ao lançar mísseis por toda parte, realizar ataques com drones e até atacar petroleiros no Golfo, esse tipo de escalada imprudente seria puro suicídio. Mas se o Ayatollah realmente acreditar que seu regime está prestes a desmoronar, ele pode ser louco o suficiente para provocar uma guerra total no Oriente Médio. Por enquanto, porém, o Irã parece ter procurado os Estados Unidos para negociar. Falando com repórteres em 12 de janeiro, Trump disse que os líderes iranianos ligaram. E agora eles estão tentando marcar uma reunião. O Irã ligou para negociar ontem. Ontem, os líderes do Irã, eles querem negociar. Acho que eles estão cansados de serem pressionados pelos Estados Unidos. O Irã quer negociar? Sim, podemos nos encontrar com eles. Quero dizer, uma reunião está sendo marcada, mas talvez tenhamos que agir por causa do que está acontecendo antes da reunião. A tábua de salvação terminou. No dia 13 de janeiro, Trump foi ao Truth Social e pediu publicamente aos iranianos que continuassem protestando, que continuassem tomando as instituições do Estado e que começassem a coletar os nomes dos assassinos e abusadores. Ele também prometeu que a América faria eles pagarem. E só para deixar claro, ele cancelou todas as reuniões planejadas, com autoridades iranianas dizendo que as conversas estão suspensas até que as mortes sem sentido parem. Mas a cada hora que passa, os protestos não mostram sinais de parar, apesar do banho de sangue. Mesmo agora, mais de 2 semanas após o início dos distúrbios, milhões ainda estão indo às ruas em pelo menos 27 das 31 províncias do Irã. Por um curto período, o Starlink de Musk forneceu uma rara linha de comunicação que permitiu aos manifestantes enviar imagens e vídeos para o mundo exterior. Mas agora até essa linha está sendo cortada. De acordo com o Iran Wire, a conexão do Starlink foi inicialmente interrompida em cerca de 30, mas em poucas horas as interrupções dispararam para mais de 80. Apesar dos relatos de que dezenas de milhares de unidades Starlink estão operando dentro do Irã, o apagão também atingiu as conexões via satélite. Especialistas acreditam que o regime iraniano ativou um interruptor de desligamento de nível militar para bloquear os satélites Starlink, de acordo com o Iran Wire.
Essa tecnologia é altamente sofisticada e provavelmente fornecida ao regime islâmico pela Rússia ou pela China. Após a guerra de 12 dias com Israel e os Estados Unidos, em junho de 2025, o Irã aprovou uma lei anti-espionagem proibindo a Starlink e outros serviços de satélite não autorizados. O uso pessoal pode levar a penas de prisão de até 2 anos, enquanto ligações com espionagem podem até resultar em pena de morte. Apesar dessa proibição, estimativas recentes citadas pela Associated Press sugerem que entre 40 mil e 50 mil pessoas no Irã usam a Starlink, mas agora até mesmo esses terminais são inúteis. A menos que Elon encontre de alguma forma uma maneira de contornar o interruptor de bloqueio do Irã. Mas mesmo que Elon consiga fazer isso de alguma forma, pode já ser tarde demais para milhares de iranianos. Porque o regime islâmico já está caçando usuários do Starlink, de casa em casa, confiscando os terminais e talvez até fazendo os usuários desaparecerem. De qualquer forma, agora estamos a apenas algumas horas da execução pública de Irfan Sultani, com centenas de outros possivelmente na fila atrás dele. Se o regime realmente levar isso adiante, a reação internacional será enorme. Após 47 anos de governo brutal, a República Islâmica pode finalmente colapsar sob a pressão combinada de uma revolta imparável interna e força militar externa. O YouTube geralmente desmonetiza ou restringe nossos vídeos. Na verdade, na última semana, tivemos 4 dos nossos vídeos desmonetizados, de acordo com o YouTube. Mostrar ataques de drones ou até mesmo imagens da linha de frente não é considerado adequado para anunciantes, e é por isso que os vídeos são restritos. Por isso, acreditamos que é importante cobrir tudo isso, e foi por isso que lançamos nossa própria plataforma, Basics Insider. Nós a construímos do zero para não termos nenhuma restrição. Não precisamos borrar nossos ataques de drones. Não precisamos borrar imagens da linha de frente. E não precisamos borrar bases aéreas russas sendo destruídas. Além disso, nós realmente não exibimos nenhum anúncio no site. Assim, não precisamos nos censurar só porque os anunciantes não estão satisfeitos com o que estamos cobrindo. Nós não financiamos o site por meio de anúncios, nós o financiamos com o seu apoio. Então, se você é alguém que se interessa por esse tipo de cobertura, e você quer assistir aos nossos vídeos sem censura e ter acesso a conteúdos extras que simplesmente não podemos enviar aqui no YouTube, então com certeza junte-se a nós em basicsinsider.com. Você também pode clicar no link na descrição ou escanear o código QR que está na sua tela. Ao se juntar, você pode assistir a todo o conteúdo que já enviamos e a todos os vídeos que vamos enviar no futuro. Além disso, você estará apoiando nossa cobertura e nosso canal. Então, muito obrigado. Meu nome é Sam e vejo vocês no próximo vídeo.